Na agenda desta semana, o prefeito Mário Hildebrand, acompanhado de outras autoridades aqui do município, esteve em Brasília, com o objetivo de buscar mais recursos para a cidade. E para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com o próprio prefeito Mário Hildebrand, que está em linha conosco. Bom dia, prefeito. Tudo bem? Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bem, sim, graças ao bom Deus. Obrigado aí pela oportunidade de conversar com você. Pois é, e traz, prefeito, para a gente todos os detalhes dessa agenda na capital federal, novidades para o nosso município. Como é que foi essa presença de Blumenau em Brasília? Então, Denise, tivemos boas agendas em Brasília. Claro que um dos principais desafios nossos quando vamos para Brasília é buscar recursos para a cidade e ações e serviços serem apresentados e desenvolvidos aqui na cidade. E isso nós fizemos, e aqui eu preciso destacar a presença do presidente da Câmara, vereador Egídio, também o nosso presidente da Comissão Municipalização do SESI, o vereador Alexandre Matias. Estava também o Marcelo Groil, que é o secretário de Turismo e de Concessões e Parcerias, que coordena dentro da Prefeitura o processo de municipalização do SESI, e o meu secretário de Orçamento e Gestão, o secretário Paulo Costa, que tem me acompanhado sempre nas agendas em Brasília, que materializa as construções e as ações que foram lá aprovadas sempre. Estivemos com o deputado Darcy de Matos, um deputado atuante de Joinville. Infelizmente, Blumenau não tem deputado federal eleito e nem senador. Isso é um problema, uma cidade como a nossa não ter alguém que represente a sua cidade, a sua região. Isso, além de ser um problema de dificuldade de acesso a ministérios, também é um problema de dificuldade de angariar recursos para a nossa cidade. Boa parte do modelo hoje implantado no governo federal, tanto no governo Lula como no governo Bolsonaro, é que os recursos acabam vindo para a cidade através dos parlamentares. Quem manda recurso a fundo perdido são os deputados federais e senadores. Fora eles, dificilmente você consegue ter recursos adicionais para a execução de obras e serviços. Para isso, nós temos nos valido de outros deputados e senadores de outras cidades, de outras regiões. E não foi diferente nesses 2 dias. Visitamos alguns deputados federais e senadores que acabam não sendo da cidade, mas que acabam tendo votos aqui na cidade e também têm nos ajudado. Inicialmente visitamos o deputado federal Darcy de Matos, que é deputado por Joinville, mas que tem feito um trabalho de apoio, inclusive já destinou emendas parlamentares aqui para a cidade de Blumenau, e também falamos da municipalização do SESI, falamos de outras ações, e ele se propôs a vir para a Blumenau falar com os municípios da região, com a Anvi, com os prefeitos da Anvi, com os empresários, sobre a reforma administrativa que está tramitando no Congresso, que trata da questão dos servidores municipais, estaduais e federais, um tema importante para a gente discutir aqui, até para os empresários entenderem o que está acontecendo, para os empresários estarem também compreendendo esse movimento que está acontecendo em Brasília e terem informações claras para poder se manifestar. Estivemos com a deputada federal Ângela Amin e com o senador Esperidião Amin, e com os dois recebemos a notícia efetiva da vinda para Blumenau do ministro da Saúde, que vai ter a oportunidade de conhecer pessoalmente o nosso modelo de enfrentamento do Covid, graças a Deus, ao trabalho da saúde, ao trabalho dos nossos hospitais, da nossa rede municipal, da Unimed, enfim, todo esse trabalho de gestão. Nós hoje somos a cidade no Brasil com o menor índice de letalidade, ou seja, é aqui, em relação ao número de casos confirmados de Covid, onde mais salvamos vidas. Então isso é fruto de trabalho, de gestão e de organização nesse processo dos municípios acima de 100 mil habitantes. E nós temos a menor mortalidade também dos maiores municípios de Santa Catarina, fruto de muito trabalho e esforço ao longo dessa caminhada. E isso o ministro vai vir conhecer no dia 30 desse mês, provavelmente, notícia dada pelo deputado e pelo senador, e também trazer provavelmente recursos para o Hospital Santo Antônio, Santa Isabel, que eles também querem conhecer. Vão conhecer a nossa central de atendimento e vão conhecer a nossa central de vacinação do Covid. Estivemos também com o ministro da Educação, com o apoio do deputado Rodrigo Coelho, deputado também por Joinville, que é inclusive do Podemos. O deputado Rodrigo Coelho abriu as portas. Nós já tivemos a oportunidade de termos aqui em Blumenau a vinda do ministro para a inauguração de uma creche e do presidente do Fundo Nacional de Educação,
e os dois foram extremamente importantes para nós aqui e deixaram claro que devem vir para Blumenau aí também no início, no mês de agosto, no início desse segundo semestre, devem ficar um dia em Blumenau, mas aí para fazer uma agenda em Blumenau e uma agenda regional. O objetivo é atender aí todos os municípios do Alto Vale e do Médio Vale do Itajaí com informações e esclarecer dúvidas em relação à educação. Uma notícia importante também para a nossa cidade. Um dos temas mais importantes que nós estivemos presentes lá foi a questão da municipalização do SESI. E tivemos uma reunião com o Bruno Souza, o nosso secretário nacional de alto rendimento, e o Bruno nos deu uma notícia importante de que se nós conseguirmos trabalhar o processo de municipalização do SESI, nós teremos aí uma oportunidade ímpar de ter em Blumenau um dos 5 grandes centros de treinamento em relação à questão de potencial de centro de treinamento olímpico do Brasil. E ele será instalado no SESI, com provavelmente prevendo aí 6 a 7 grupos de treinamento, 6 a 7 núcleos de treinamento no SESI. Então isso já demonstra aí a importância do SESI para a nossa cidade, para a nossa região e a importância do que nós queremos desenvolver. E claro, se isso acontecer com recursos. E aqui a boa notícia também é que nós teremos provavelmente aí a vinda do secretário nacional ainda esse mês para trazer aí, para visitar o SESI. Lembrando, o Bruno Souza, quando começou a sua caminhada como jogador e campeão de handebol, ele jogou aqui no SESI, ele se hospedou no SESI, nos alojamentos do SESI, então ele conhece muito bem o SESI, esteve conosco também em 2019 na abertura dos Jogos Escolares aqui representando o Comitê Olímpico Brasileiro à época. Então estou muito feliz com o resultado dessas agendas e além disso fomos visitar o senador Jorginho Melo, e o senador Jorginho Melo apresentou para nós uma notícia também importante de uma perspectiva boa de reforço do orçamento para execução de obras da BR-470, um valor aí estimado aí na ordem de 150 milhões de reais adicionais para a BR-470, provavelmente ainda nesse semestre, estão aprovando nos próximos dias essa alteração orçamentária. Esperamos que isso também se materialize, porque a 470 também estava nas nossas pautas e nas nossas cobranças aí em relação à agilidade dessa obra. Prefeito, com essa agenda envolvendo o senador Jorginho Melo e esse anúncio, essa possibilidade de 150 milhões para obras na BR-470, isso seria colocado em evidência para o andamento da duplicação ou outros trechos da BR-470 usando esse valor? Não, são obras para continuidade para o andamento da duplicação, né? Um valor pode variar ainda, mas é uma notícia importante aí para a cidade em relação a esse adicional orçamentário que ele e o senador Esperidião Amin estão trabalhando com afinco para poder materializar. Rapidamente, sobre a municipalização ainda do complexo do SESI, prefeito, essa possibilidade, então, essa transformação do espaço também em um centro de referência olímpico, como o senhor mesmo colocou em evidência, e além dessa transformação, o que mais seria realmente concretizado caso se confirme a municipalização do complexo do SESI, por exemplo, passando inclusive pela administração municipal de Blumenau, pela prefeitura? Na realidade, nós estamos trabalhando ainda detalhes nisso, né? O que nós estivemos em Brasília, falando com o Ministério e com a Secretaria Nacional, num foco claro de avaliar a condição de termos parceria. Hoje nós já temos isso encaminhado, isso alinhado, isso decidido nesse processo. Claro que agora temos uma outra página importante que é as outras ações que ali vamos desenvolver municipais. O que nós temos claro? A municipalização do SESI vai trazer para nós a clara definição de que a gente vai ter um estádio para acolher o BEC e o Metropolitano, né? É algo que se fala em Blumenau desde que eu me conheço por gente aqui em Blumenau, né? Nós não temos um estádio municipal, teremos um estádio municipal. Nós teremos a condição clara de fortalecer as outras modalidades ginástica que lá já desenvolve handebol, basquete, vôlei. Nós teremos atrás do SESI um parque municipal. Então nós estamos trabalhando todo um processo de organização para que o SESI seja sustentável na questão na sua manutenção, que é o ponto principal. Vamos falar sobre a pandemia, prefeito.
Como o senhor também já colocou em evidência, então, né, a agenda do próprio ministro da Saúde, final do mês na nossa cidade, mais precisamente no dia 30 de julho, se tudo realmente se confirmar. Mas mais do que isso, o andamento da vacinação, esse dia a dia para a nossa comunidade, também esse envolvimento da administração para fazer acelerar essa vacina contra a Covid-19, esse coração que vai para a boca e volta para o local dele quando a gente está passando por aquele momento de tentar esse agendamento, que é muito rápido, mas ao mesmo tempo é muita gente tentando ao máximo conseguir sim a confirmação dessa agenda. Como é que o senhor avalia esse momento para a nossa cidade quanto ao andamento da vacinação contra a Covid-19? Bom, primeiro eu estou muito feliz numa questão, Denise. Nós temos pessoas querendo se vacinar em Blumenau. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que comemorar. Nós deveríamos estar aqui chorando se as pessoas não quisessem fazer o agendamento, não quisessem vacinar. Então essa é a boa notícia do dia, se eu posso assim usar, né? As pessoas querem tomar a vacina. Se falava muito que as pessoas não queriam tomar a vacina, que as pessoas iriam fugir dela, e aí nós temos aí um resultado importante que é Blumenau quer se vacinar. Boa notícia para a cidade. 2, temos um desafio, né? A quantidade de doses em relação à quantidade de pessoas. Eu sei que as pessoas tentam se vacinar, tentam agendar e não conseguem, porque a quantidade de doses é insuficiente, né? Então, o Ministério e o Governo do Estado acelerou o processo de vacinação, o agendamento por idades, definiu uma tabela, mas também não conseguiu definir a quantidade de doses necessárias para a gente poder acelerar a tal ponto também em questão de vacinação para as pessoas. Então, nós temos um desafio aí sim, que é, de fato, dar conta dessa demanda frente à falta de vacinas. Então, se nós tivéssemos vacina, nós teríamos condição de aplicar muito mais, mas nesse momento é o que está à disposição. Então, nós estamos dosando isso dia a dia para atender a população com tranquilidade. Diferente de outros municípios, as pessoas não saem de casa para ficar horas na fila e chegar no final do dia descobrir que não vai ser vacinada, não ficam horas dentro do drive-thru esperando para ser vacinado e não conseguem. Ou seja, nós temos aqui um desafio que a fila ela está em casa, está atrás do celular, mas ela vai se materializar. Isso nós tivemos lá no início também, quando houve a situação do agendamento para os idosos, havia esse questionamento, né? Havia um grande número de pessoas querendo vacinar para poucas vacinas. Isso se superou. Hoje todo aquele grupo está vacinado, está protegido, com raras exceções de alguns casos das pessoas que ainda acham que quem toma a vacina vira jacaré. Nós não teríamos aqui então em Blumenau lagoa suficiente para tanto jacaré. Então, dentro dessa questão, nós temos uma condição clara de que nós estamos evitando aglomeração, evitando fila, e para isso fazemos com agendamento e com respeito às pessoas, né? Nós temos um espaço de agendamento com total segurança. Inclusive, nós somos a única cidade que eu conheço no Brasil que filma toda a vacinação, né? Que grava por 15 dias para tirar qualquer dúvida das pessoas, para se houver, olha, eu não fui vacinado direito, então vamos ver as imagens para que ver se você teve a vacinação correta. Então, todo esse cuidado, essa responsabilidade a gente tem em relação à vacinação. Então, aqui é um ponto importante para ser destacado em relação a esse processo. Mas, eu hoje tenho reunião aqui com a equipe também para a gente melhorar a questão do agendamento, melhorar o sistema. Estamos notificando essa empresa que que cuida do pronto, é terceirizada, é contratada via licitação. Estamos notificando a empresa para poder ter essa condição mais clara junto a gente também no dia a dia desse processo, para que a gente possa ter mais segurança do que a gente tem. Lembrando, né? Todos hoje agendados têm no portal Transparência, todos vacinados têm no portal Transparência. Nós, desde o início, fomos absolutamente transparentes também em relação a esse processo da vacinação. Infelizmente, nós temos uma quantidade finita de doses nesse momento sendo recebidas pela nossa cidade. Vou dividir uma informação com você, prefeito, com a nossa audiência. Eu estou na contagem regressiva para virar jacaré. Logo mais no final da tarde eu vou receber a minha dose, a meu fio de esperança. Estou realmente muito emocionada e na contagem para chegar rápido esse momento. E amanhã a nossa audiência vai saber se eu virei ou não jacaré. O senhor não virou, né? O senhor não virou jacaré. Nem eu, nem a vice-prefeita Maria Regina. Hoje ou amanhã minha esposa deve vacinar também. A gente deve estar agendando para ela tomar a vacina, e tenho certeza que ninguém vai virar jacaré, porque a vacina, como na história da humanidade, nós tivemos aí a vacina como um instrumento de salvação e proteção. Vamos olhar aqui Santa Catarina, Denise.
se nós voltarmos ao governo Jorge Conde Bornhausen, nós vivíamos no estado de Santa Catarina, uma história importante, inclusive para ser avaliada, e até entrevistar o então governador, ele trouxe para Santa Catarina o Albert Sabin, né, que foi o inventor da vacina da poliomielite, né, da paralisia, e que criou um dos primeiros mutirões de vacinação do Brasil, foi em Santa Catarina. E foi com essa visão, e todas essas pessoas que tomaram, tiveram a oportunidade de se proteger, e lembrando, né, eu tive um tio que teve a paralisia infantil e teve problemas, transtornos mentais por causa disso ao longo da sua vida. Infelizmente ele já faleceu, né, e muita gente perdeu familiar, muita gente ainda hoje vive algumas sequelas da paralisia infantil, e aí podemos pegar H1N1, podemos pegar sarampo, meningite, febre amarela e tantas outras doenças que foram erradicadas ou praticamente erradicadas no mundo em relação a isso por causa da vacinação. E tenho certeza que não vai ser diferente em relação à questão do Covid. A vacinação vai ajudar aí a que a gente possa ter uma vida sem máscara em breve no Brasil e no mundo. É verdade. Rapidamente, ainda sobre vacinação, agora final de semana teremos aqui um trabalho importante, uma intensificação da vacina da influenza neste sábado, os AGs e portas abertas, sem precisar fazer o agendamento, inclusive, então os grupos, né, prioritários, esse público dos grupos prioritários sendo chamados, isso porque a adesão à vacina contra a gripe está abaixo do esperado também na nossa cidade, né, prefeito? Então, Denise, esse também é outro desafio importante. Os nossos idosos, as nossas crianças, as grávidas, puérperas, né? Por favor, procurem o nosso centro de vacinação, nossos ambulatórios aí abertos nesse final de semana, a livre agenda. Procurem para poderem tomar a vacina da H1N1. Ela está disponível para todos aqueles grupos prioritários. Você pode citar eles aí para eu não esquecer alguém, e que podem serem protegidos. E sabe o que custa? Né? Só custa o desejo aí de levar uma picadinha e o serviço de ir até no ambulatório para tomar essa vacina. Então não tem custo nenhum para você. Na realidade nós já pagamos por isso, são os nossos impostos. Então não deixe que o dinheiro do seu imposto seja mal aplicado e não vá para o seu braço, não proteja você, seu filho, né, sua família. Isso é extremamente importante para nós também, até porque a H1N1 continua trazendo riscos, né? E, infelizmente, em pequena quantidade, mas ainda existem no Brasil óbitos em relação à H1N1. Então, precisamos continuar nos protegendo também em relação a essa doença. Prefeito, daqui a pouquinho nós temos o repórter CBN, eu tenho que já caminhar para o nosso finalmente dessa conversa aqui com você, mas rapidamente aqui, andamento das obras e apresentar também para a nossa audiência a própria entrega da duplicação da ponte Adolfo Konder aqui na região central, que já está conhecida como a ponte do cadeado. E eu recebo a informação que você já colocou ali um cadeado, prefeito, também na ponte, é isso? Então, é a nossa duplicação da ponte Adolfo Konder. É uma obra esperada aí para a cidade de Blumenau, investimento de quase 10 milhões de reais, uma duplicação entregue. É claro que agora vem obras, nós estamos contratando o projeto para fazer a reforma da outra ponte, alteração na outra ponte também. Essas obras completas, vai ficar muito, muito bom a região central da cidade. Claro, eu e a minha esposa e a vice-prefeita e o Miguel também, não perdemos a oportunidade e colocamos nosso cadeado do amor ali na ponte para simbolizar o amor, não só entre nós, mas também o amor para com a cidade de Blumenau, cidade essa que tem nos trazido tantas conquistas. E em relação a obras, né, Denise, eu tenho nesse momento uma tranquilidade na minha caminhada. Nos 3 primeiros anos do governo, nós conseguimos realizar obras, mas nesse momento nós temos colhido uma série de obras na cidade de Blumenau, fruto de projeto e planejamento da cidade. Tudo isso que está aí foi planejado e hoje nós temos obra na região norte, na região leste, na região oeste, na região sul. Nós temos obras em quase todos os bairros da cidade de Blumenau, fora as obras planejadas e projetadas que nós ainda vamos desenvolver. Então Blumenau é um canteiro de obras. Hoje as pessoas não... claro, tem gente ainda reclamando, pedindo obras, mas hoje as pessoas estão reclamando que as minhas obras têm atrasado a sua vida para chegar no trabalho. Mas eu estou feliz por isso, porque o transtorno é momentâneo, mas a colheita é de longo prazo. A gente pode ver aí em alguns pontos da cidade, a Rua Bahia, a comunidade reclamava e hoje está colhendo o resultado. A General Osório, a comunidade reclamava, hoje está colhendo o resultado. A Humberto de Campos reclamava e está colhendo o resultado. E assim vai acontecer nos outros bairros. Infelizmente, não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Se alguém me
Se alguém tiver a solução, me explica, né? Mas infelizmente eu não tenho outra solução a não ser, nesse momento, fazer uma quebradeira de ovos para a gente poder ter um bom resultado aí na cidade de Blumenau com obras e melhorar a qualidade de vida e a mobilidade da nossa população, como na ponte. A ponte a gente preveu a questão do pedestre, uma calçada larga, a questão do ciclista e a questão do carro. Então, talvez pela primeira vez, nós vamos ter a oportunidade de parar na ponte, e eu quero convidar a população a fazer isso, parar na ponte e olhar dessa ponte para o rio. Porque a outra ponte, a calçada era tão estreita e era tão complicado que não motivava as pessoas nem parar e olhar para a beleza que é o rio Itajaí-Açu, olhar para a direção da prainha, ver aquela curva do rio que é simbólica, é onde chegaram os imigrantes na cidade de Blumenau, e conhecer um pouco o rio também através da ponte Adolfo Konder. Prefeito, vários ouvintes aqui se manifestando, interagindo conosco, mas eu selecionei 2. Primeiramente, o Demócrates, vice-presidente da AMP Blumenau, repassando para você os parabéns pelo exemplar trabalho, pela exemplar gestão, envolvendo aqui o processo de vacinação na nossa cidade. É também a colocação feita pelo Demócrates, vice-presidente da AMP. Por outro lado... Obrigado, Demócrates. Obrigado pelo carinho. O Demócrates é um parceiro da cidade, é alguém que está sempre presente como presidente também da Somar, esteve à frente de várias discussões, cobrando, e isso é importante. A gente tem a presença aí da sociedade civil organizada na cidade, e boa parte dessas ações também são fruto da presença dessa sociedade civil, como Demócratas, como tantos outros. E a nossa ouvinte Jace, ela coloca o seguinte: não consegue agendar por telefone nem pela internet aqui para fazer a vacinação contra a Covid-19. Uma situação como essa para nossa ouvinte Jace e demais outras pessoas que também passam por esse mesmo problema, prefeito, qual a orientação? Fazer como eu, esperar alguns dias e tomar a vacina com tranquilidade, porque vai ter vacina, né? Eu também tomei, eu acho que 8 dias depois, até dei a oportunidade da população se vacinar antes de mim, porque sabia que teria acúmulo aí em relação aos 52 anos, assim como a Maria Regina também esperou 5 dias para se vacinar. Então, vai ter vacina. Fique tranquila, terá vacina, talvez não se consegue no mesmo dia, mas vai ter vacina aí para todo mundo, com toda tranquilidade, com toda certeza. Só quero pedir desculpas para o ouvinte, Jace. É um homem, tá? Eu fiz uma confusão rapidinho Jace, aqui. Fica tranquilo, isso. Vai ter vacina aí para você também, para todo mundo. O desafio nosso é que não tem para todo mundo ao mesmo tempo, não é? Mas vai ter vacina para todo mundo. Vários ouvintes colocando que estão tentando a semana toda, uma hora chega. Enquanto isso, segura o coração, porque a gente sabe que a adrenalina fica 1000 por hora. No lugar deles, eles têm razão. Meu desejo era poder resolver de todo mundo ao mesmo tempo. Infelizmente eu não consigo, e mesmo que eu agendasse todo mundo, não ia ter vacina para todos. Então não adianta agendar a pessoa ir lá e não receber a vacina, também não resolve o problema. É isso aí. Prefeito, muito obrigada por estar conosco. Um bom dia. Obrigado, bom dia, um abraço, que Deus abençoe e abençoe a cidade de Blumenau. E vamos em frente, vamos se vacinar sim. Um abraço. Prefeito Mário Idebrante conosco também hoje aqui na programação da Rádio que Toca Notícia.